Olá, vamos para mais um vídeo História com o professor Billy Bill. E o nosso tema hoje é a Guerra do Paraguai. Por que a Guerra do Paraguai? Porque a Guerra do Paraguai é um dos temas que a historiografia mais tem discutido e que mais tem suscitado versões alternativas, né? E de tudo aquilo que a gente já viu, já leu, já pesquisou, já ouviu sobre o assunto, nós entendemos que existem três perspectivas principais que podem ser entendidas, né? Quando a gente quer buscar um esclarecimento mais próximo da verdade em relação à Guerra do Paraguai. Então vamos objetivamente a essas três perspectivas. A primeira perspectiva, que poderíamos chamar assim de tradicional, que dominou os livros de história do Brasil durante um bom tempo, né, foi aquela perspectiva de que o Paraguai invadiu o Mato Grosso porque desejava tomar uma parte do território brasileiro porque não tinha saída para o mar. E que, portanto, o Brasil respondeu a essa agressão ao seu território, né, uh, levando os seus efetivos militares até o Paraguai, né, repeliu essa invasão, retirou do poder o Solano Lopes, que havia provocado esse conflito, e estabeleceu novamente a paz entre os dois países. Essa foi uma versão mais ou menos comum, aí vamos dizer, nos anos 50, 60, 70, nos livros didáticos e em outros livros também de história que circulou no Brasil. Essa versão ela não omitia a participação da Argentina, mas ela não dava um relativo destaque a essa participação, como nós vamos ver depois que isso é importante. Só que depois de um certo tempo, né, alguns historiadores, alguns pensadores começaram a dizer que essa história não levava em conta outros aspectos que haviam acontecido na questão do que provocou a guerra e de como a guerra foi desenvolvida. E aí surgiu então uma versão que a gente poderia chamar aqui, né, sem muita pretensão de querer ter a verdade, de uma versão revisionista. E aí os atores trocam, né, de posição em relação ao seu protagonismo. Aí o Paraguai passou a ser visto como uma potência na América do Sul e que a Inglaterra, temendo que o Paraguai tomasse conta da América do Sul, né, acabou então, a partir, né, da invasão do território brasileiro, obrigando, insuflando, empurrando o Brasil para uma guerra contra o Paraguai. E que essa guerra não deveria ser somente uma guerra militar, mas uma guerra de extermínio, que deveria então, o Paraguai deveria ser arrasado para que ele nunca mais pudesse se reerguer economicamente. Então essa, claro, tem mais detalhes, né, mas é só para situar, essa seria a versão revisionista, né? O Paraguai, então, como uma potência, um país industrializado, um país com fábricas de armas, um país com um exército muito superior em número aos demais exércitos da América do Sul, um país alfabetizado e tudo mais. Então o Paraguai passava a ser uma vítima, né, do capitalismo inglês, principalmente, e o Brasil acabou se tornando um joguete, um instrumento desse interesse inglês de não ter concorrentes na América do Sul, né? É bom lembrar que no século XIX a principal influência que existia no Brasil e em outros países da América do Sul era britânica, não americana, como vai acontecer depois no século XX. Bom, então nós temos uma versão, né, para resumir até aqui, tradicional, onde o Brasil, né, com feitos heróicos, vai rechaçar o Paraguai em defesa da sua honra e da sua soberania, que foi ferida quando o Paraguai invadiu arbitrariamente as terras brasileiras. E nós temos uma outra, né, de que o Paraguai potência percebia que precisava ter uma saída para o mar, que acaba invadindo o Brasil e que aí o Brasil, financiado e insuflado pela Inglaterra, vai promover uma guerra de extermínio contra o Paraguai, né? Bom, a essa altura nós poderíamos nos perguntar qual das versões efetivamente está correta. A versão tradicional ou a versão revisionista, né? Eu sempre digo que em história a gente não tem
certezas, a gente tem interpretações, a gente tem visões, a gente tem debates históricos, né? E o que eu vou oferecer a vocês, uma terceira visão, que é partilhada em parte por outros historiadores, mas é aquilo que eu consegui, das minhas leituras, dos meus estudos, buscar uma versão que fosse um pouco mais equilibrada, né, do que essas duas anteriores que eu resumi para vocês. Então a terceira visão, que aí vamos dizer assim, uma visão mais ponderada da história, né, ela vai nos mostrar o quê? Primeiramente, o Paraguai era uma potência? Não, não era. O Paraguai era um país agrícola, né? Os dois governantes, os Lopes, Francisco e Solano, Francisco é pai de Solano, né? Eles promoveram uma reforma agrária, sim, mas é uma reforma agrária que pode ser discutida, porque as terras acabavam elas sendo colocadas para que os paraguaios, né, os agricultores pudessem trabalhar, mas eles não eram proprietários absolutos, né? Então, o Paraguai era um país um pouco mais equilibrado na distribuição de terras? Era. Era um país que tinha algumas escolas? Tinha. Era um país que tinha exército? Tinha. Mas não como a potência que se quis fazer crer na versão revisionista. Era um país, sobre alguns aspectos, um pouco mais equilibrado que o Brasil, mas era um país também que lidava com as suas dificuldades, que tinha lá sua elite protegida, que apresentava os mesmos problemas sociais dos demais países da América Latina, né? Então o Paraguai não era nenhuma potência, né? Ele tinha diferenças com o Brasil? Tinha, mas se a gente for esmiuçar, né, cada país da América do Sul ele vai ter as suas peculiaridades também. E, inclusive o Brasil tem aspectos mais positivos que outros, e em outros aspectos o Brasil, vamos dizer assim, é inferior aos outros. Isso é normal quando a gente compara as sociedades. Então, assim, o Paraguai não era uma potência, né? Era um país que procurava resolver os seus problemas. E um dos seus problemas era a comunicação com o mar, né? Então, ao contrário do que muita gente afirma, na verdade o Paraguai desejava controlar o tráfego fluvial, que depois se transformaria em marinho, via Rio Paraná até o Rio da Prata e dali para os oceanos. Então o Paraguai queria ter o controle daquilo, porque ele sabia que ele teria que depender de Brasil e Argentina para o seu comércio exterior. Então ele buscava a sua soberania e a defesa dos seus interesses. Isso é legítimo, né? Agora, é fato que também o Paraguai ele invade o Mato Grosso porque ele quer controlar as duas margens do Rio Paraná. E isso, obviamente, é um atentado à soberania. E o Brasil teria que responder militarmente, diplomaticamente, de alguma forma teria que responder. E aí que eu acho que entra um ingrediente que as outras versões esquecem, que é a rivalidade Brasil-Argentina. Como que essa rivalidade vai se manifestar na Guerra do Paraguai? Então veja bem, o Brasil realmente ele não tem um exército quando o Paraguai invade em 1864 o Mato Grosso. Tanto é que as batalhas vão começar um ano depois, que é o tempo que o Brasil precisa para organizar e transportar esse exército, e tem que ser lá pelo Rio Grande do Sul, porque pelo Mato Grosso não dá. Eles têm que ir até o Rio Grande do Sul e subir o Rio Paraná de barco. Por isso que a Marinha Brasileira ela se torna uma protagonista nesse conflito. Então o Brasil, na verdade, vai organizar o seu exército para combater na Guerra do Paraguai. Essa aqui é uma das constatações que a gente pode fazer. E aí, por que a Argentina está junto com o Brasil? Por que a Argentina não foi invadida? Ela, claro, tem interesses, afinal de contas, o Rio Paraná é um ponto geopolítico de grande importância. Então, o Brasil, a Argentina e o Uruguai fazem o Tratado da Tríplice Aliança. E aí eles vão combater o Paraguai. Então, por que os argentinos aceitam esse tratado? Porque uma das cláusulas desse tratado é de que a soberania territorial do Paraguai não poderá ser afetada. Depois foi, mas em parte, né? O que os argentinos temiam é que o Brasil invadisse, tomasse o Paraguai e anexasse o território para si, né? E isso causaria um desequilíbrio na balança geopolítica da América do Sul. É por isso que a Argentina, né, que em princípio não precisaria se envolver na guerra, ela aceita o tratado e vai combater o Paraguai junto com o Brasil. Embora os argentinos tenham se envolvido nos conflitos, né, na maior parte do conflito é o exército brasileiro contra o exército paraguaio. E aí, claro, o Brasil acaba derrotando o exército paraguaio, né,
e sob o comando de Caxias ele toma a capital do país, Assunção. E aí Caxias escreve uma carta, que essa carta gera muita polêmica na versão revisionista, onde ele diz a Dom Pedro que a guerra está ganha e que não é mais necessário agora caçar o ditador Solano Lopes. Ou seja, o governo foi deposto, né, só caberia fazer a transição para encerrar o conflito. Né? E aí Caxias escreve a Dom Pedro II e ele usa uma frase que alimentou essa versão revisionista, mas que pode ser interpretada de uma outra forma. Caxias diz que a guerra só acabaria quando se matasse a criança no ventre da mãe paraguaia. E isso é visto como um ato de crueldade, um ato desumano, ou seja, o Brasil queria arrasar com a população paraguaia. Ou seja, não era uma guerra somente de exército contra exército. Mas também pode ser visto de outra forma. Caxias está velho, está cansado, está doente, quer voltar ao Brasil e ele diz, olha, né, não precisamos chegar a esse ponto. A guerra está ganha. Agora é simplesmente fazer a transição. Tanto é que ele pede a exoneração, ele volta ao Rio de Janeiro e quem vai conduzir essa última fase da guerra, que é a captura e depois a morte de Solano Lopes, é o marido da princesa Isabel, né, o Conde Di, que vai, ele que tinha uma ânsia de ser um herói militar, vai comandar essa última parte e aí então a guerra só realmente acaba quando o Solano Lopes é capturado e ele não aceita se render, e aí ele é executado por um soldado brasileiro, né, o cabo Chico Diabo. E aí então acaba a guerra. Então essa versão mais equilibrada, né, a gente pode entender que há sim um interesse do Paraguai em controlar a navegação fluvial, ou seja, mexe com a área de fronteiras entre Brasil e Paraguai, via Rio Paraná. O Brasil reage a isso, mas tem aí um ingrediente que não pode se deixar de lado, que é o equilíbrio geopolítico da América do Sul. E por isso, Brasil e Argentina combatem o Paraguai, um de olho no que o outro está fazendo, um fiscalizando o outro, para que nenhum dos dois anexe o território do Paraguai para si. Tanto é que depois, mais de 100 anos depois, quando o Brasil vai construir a hidrelétrica de Itaipu e o faz em consórcio com o Paraguai, os argentinos, né, questionaram esse fato, né, por que o Brasil fazer isso? Né? Na verdade, o Brasil fazendo isso, ele aproxima o Paraguai para a sua órbita de influência. Né? Ou seja, o Paraguai sabe que se não tiver uma boa relação com o Brasil, né, a sua questão de infraestrutura, de energia, pode se comprometer. Afinal de contas, a Itaipu abastece o Paraguai inteiro de energia praticamente. Então, eu cito isso para exemplificar a questão do equilíbrio geopolítico, né, como um dos fatores, né, que acabam não provocando a guerra, mas ditando o rumo, né, do Brasil após a invasão do Mato Grosso efetuada pelo Paraguai. É isso aí, né? Vamos discutindo a história para que possamos ter vida boa para todos. Até o próximo vídeo, um abraço.